Olá, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos terminando o estudo sobre a série das 7 igrejas do Apocalipse. João foi levado em visão e Jesus ordenou para que ele escrevesse uma carta para cada igreja ali da Ásia. São 7 igrejas que estavam cada uma numa cidade, com o seu contexto, com a sua história, com a sua cultura, com o seu poder. E algumas igrejas vão se adaptar a esse contexto, outras vão resistir. Algumas vão ter muito sucesso, mas também não vão ter uma visão boa dada por Jesus. E outras vão resistir e vão ser perseguidas. Então essas 7 igrejas, elas existiam historicamente, estavam ali na Ásia e viveram a sua história, causaram impacto para nós. Ao mesmo tempo, essas cartas servem para nós aprendermos aquilo que agrada ou desagrada a Jesus. Para nós aprendermos a respeito de Jesus. Ele é o Senhor da igreja, ele sustenta a liderança, ele sustenta a igreja e ele sabe profundamente todas as coisas a respeito de cada igreja, de cada indivíduo. Algumas vezes, diante das pessoas, diante da cidade, diante da cultura, a igreja tem sucesso, mas a avaliação que Jesus pode fazer é que há um grande fracasso. Nós podemos dizer para nós mesmos que estamos bem, mas a visão de Jesus Cristo pode ser muito negativa. Por outro lado, podemos estar sentindo muito negativamente, com pouca força, sendo perseguidos, sendo um grupo pequeno, mas a avaliação de Jesus pode ser uma avaliação muito positiva. Então nós vamos hoje, como nós estudamos as cartas em cada encontro, hoje nós vamos fazer uma recapitulação, um resumo de todas essas cartas. O objetivo aqui é nós recordarmos, mas também para você que talvez não acompanhou esses estudos de cada carta e cada encontro, ser estimulado a voltar ou a começar ou ir atrás desses estudos e entender como era a carta para cada igreja. Que Deus nos abençoe então nessa recapitulação hoje e nós finalizaremos esse estudo. As 7 cartas que foram escritas para a igreja que estava na cidade de Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nessa ordem, começando aqui por Éfeso, depois subindo até Pérgamo e descendo até Laodiceia. João estava um pouco à direita desse gráfico aqui, ele estava na ilha de Patmos e em visão ele foi conduzido e orientado por Jesus para escrever essas cartas. Essas cartas são ditadas por Jesus, não vieram da cabeça ou da mente e do coração de João. Então João vai ouvir o que Jesus Cristo está falando e vai escrever. O Jesus Cristo glorificado, no capítulo 1, João tem uma visão a respeito do Jesus glorificado. Como que é a estrutura dessas cartas? A estrutura vai se repetir. Então todas as cartas vão falar de início a respeito dos atributos de Jesus Cristo glorificado. Aquilo que João viu no capítulo 1, algumas coisas vão ser mencionadas por Jesus em cada carta. Nem todos os atributos de Jesus vão ser relatados, mas cada atributo tem relação a algo que vai ser escrito, ou ao aconselhamento, ao elogio, ou referente à ameaça, à disciplina, à falha que a igreja tem. Então, logo após Jesus Cristo falar a respeito dele, ele vai mostrar que ele fez uma análise, ele está olhando, ele conhece profundamente a igreja. Não somente aquilo que ele ouviu falar ou ele viu, mas ele conhece tanto as motivações e o porquê que as pessoas daquela igreja estão agindo daquela forma. Então ele vai fazer ele vai elogiar as virtudes, vai fazer um belo de um elogio para a maioria das igrejas. Depois disso, Jesus Cristo vai mandar João escrever a respeito de um diagnóstico que ele está fazendo dessa igreja. Alguns casos vão ser positivos, outros casos vai mostrar o erro e uma crítica que Jesus está fazendo para essa igreja. Por causa disso, então, vai haver uma advertência. Então, se vocês estão errando, voltem para trás. Senão vocês terão uma disciplina e se não atender a disciplina, Jesus Cristo então faz uma ameaça àquela igreja. Não era somente Jesus Cristo, eu não estou gostando disso, mas Jesus Cristo fala, eu vou cumprir, eu vou disciplinar, eu vou fazer isso. E também, por causa dessa disciplina, por causa dessa advertência, Jesus Cristo vai dar alguns conselhos e a forma com que a igreja pode voltar para não
ter que enfrentar a disciplina ou aquela ameaça que Jesus está fazendo. Então, como que eles poderiam corrigir aquele status que eles estavam tendo? Ao mesmo tempo, depois disso, Jesus Cristo fala para aqueles que não entraram no erro, ou não o estão evitando, ou são perseguidos até pelos crentes que estão errados. Então Jesus Cristo fala para aquelas pessoas, ele dá uma promessa, ele vai falar que ele vai dar uma recompensa, ele promete, é uma isca que Jesus, é um incentivo, é um ponto de apoio que Jesus Cristo está falando, olha, vale a pena. E aí, no final de cada carta, Jesus Cristo vai usar essa frase: quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Isto é, o Espírito aqui está conduzindo essa carta e vai ajudar vocês a entenderem e vai mexer no coração de vocês. Então, se você tem ouvido, mesmo que físico, mas abra os seus ouvidos espirituais para que você entenda. Por quê? Se estiver errado, se arrependa e desfrute da disciplina e da correção e das promessas de Deus. Agora, se você está sofrendo por causa que alguém está te perseguindo e você não está negando a sua fé, guardando a santidade, então ouça isso, se encorajem. Mesmo que muitas pessoas estão perdendo a vida, se encorajem, porque vocês terão grandes coisas diante de Deus. Então, todas as cartas elas são breves, poucos versículos, e elas têm essa mesma estrutura. Jesus Cristo começa a falar a respeito dele, ele faz uma análise da igreja, ele faz um diagnóstico, ele dá uma advertência para aquilo que está errado, ele dá um conselho para eles corrigirem, e aí ele encoraja e promete grandes coisas, trabalha na mente das pessoas, no coração, para que eles continuem firmes, porque há grandes promessas esperando por eles. E o conselho final é: quem tem ouvidos, não deixe de ouvir. Essa mesma palavra pode ser para nós. Nós estudamos essas 7 igrejas, estudamos essas 7 cartas, ouvimos o que cada coisa significava, o contexto daquela cidade. Algumas coisas vão de encontro à nossa vida no sentido de que dificuldades que estamos passando. Então Jesus Cristo, da mesma forma que ele prometeu, se estamos passando similarmente algumas coisas, então nós podemos ser encorajados. Mas nessas cartas nós aprendemos também que algumas coisas não agradam a Jesus. Se eu tenho ouvido, eu vou olhar para isso, eu vou ouvir essa palavra e vou me arrepender. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou voltar-me para Deus, voltar àquilo que agrada a Ele, para não ter que enfrentar uma disciplina severa sobre a minha vida. Então, se você tem ouvidos, essas 7 cartas servem muito para nós vivermos uma vida em paz, em segurança, em esperança e em amor. Vamos trabalhar alguns resumos sobre essas cartas? Por exemplo, um resumo bem breve aqui. Nós temos cartas que têm elogio de Jesus. Jesus conhece a vida deles, mesmo que aparentemente pode ser fracassos diante do homem, mas Jesus Cristo elogia essas igrejas. E tem algumas igrejas que Jesus Cristo vai fazer críticas a elas. Por exemplo, todas as cartas têm elogio, menos a última igreja, que foi para Laodiceia. Aqui do lado esquerdo do gráfico eu coloquei algumas cores: verde, amarelo e goiaba, rosa. A ideia aqui é que todos os gráficos vão conter isso. As igrejas em verde, elas não têm crítica. Elas são igrejas exemplares para nós. É nessas igrejas que a gente tem que descobrir muitas coisas a respeito deles, mesmo diante do contexto que eles viviam, como eles agradaram a Deus. As igrejas em amarelo, elas têm elogio, mas elas têm ao mesmo tempo pessoas fiéis, vivendo em santidade, não negando a fé, não negando a palavra dele, mas ao mesmo tempo tem dentro dessa igreja alguns problemas. Então essas igrejas vão ter elogio, mas também vão ter críticas. E a igreja em rosa, em vermelho aqui, é a igreja de Laodiceia. Ela não tem elogio. Apesar de Jesus Cristo ainda dar uma palavra de esperança, dizendo que aquele que vencer terá promessas, mas ele não encontrou ninguém na vida dessa igreja saúde espiritual. Ok? Então em todos os gráficos vão aparecer essas cores, para nós nos lembrarmos que algumas vão ter algumas promessas e não haverá críticas, e outras vão ver promessas e críticas, e na igreja de Laodiceia não vai haver elogio, não vai haver
satisfação em Jesus sobre essa igreja. Ok, toda a carta, como nós falamos, ela começa com uma descrição que Jesus traz do capítulo 1 a respeito dele mesmo, de um atributo que ele tinha. Então, em Éfeso, o atributo que Jesus vai falar a respeito para trazer a mensagem para Éfeso é: ele, Jesus, é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa descrição não somente é para Éfeso, mas também é uma coisa para todas as igrejas e para nós também. Jesus é que tem a sua igreja, principalmente a liderança, nas suas mãos. As igrejas não são de pastores, ou hoje em dia, que se auto-intitulam como apóstolos, ministério de tal pessoa. Não, as igrejas são de Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Então, ele é aquele que tem todo o controle nas suas mãos. E aquele que anda entre os candelabros. Jesus Cristo não deu corda na igreja como se fosse um brinquedo e foi embora: ó, se virem, se cuide, monte qualquer estratégia aí e no final a gente se encontra. Não, ele tem a liderança nas suas mãos e ele anda, ele conhece cada detalhe da vida de cada igreja. Isso é uma coisa muito bom, que a gente percebe que traz conforto, porque Jesus Cristo está no meio de nós, mas também é um alerta. Ele conhece tudo, não dá para a gente enganar ou não dá para a gente querer receber a glória que só pertence a ele. Na igreja de Esmirna, que teve elogio e crítica, Jesus é aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. A igreja de Esmirna teve muito sofrimento, muita perseguição, muitos crentes foram mortos, mas Jesus Cristo dá essa palavra: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas vivo, mas agora eu vivo. Então, trazendo a esperança da ressurreição. Não importa o que vocês venham a passar, eu sou aquele que vai os ressuscitar. Pérgamo, Jesus é aquele que tem a espada afiada dos 2 lados, que é comparada à palavra de Deus. É uma cidade que tinha uma grande biblioteca e a cidade se vangloriava, então, dessas riquezas que tinham. Mas Jesus fala: a única biblioteca que tem valor e é eterna é a minha palavra. Tiatira, Jesus se apresenta como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então a ideia aqui da severidade de Jesus Cristo. Aquilo que é ruim, ele vai pisar. Então essa igreja devia entender e não se acomodar ao mundo. Sardes é uma igreja morna. E Jesus Cristo fala: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então a ideia das 7 igrejas, aqui, os 7 pastores nas suas mãos. Então ele que tem controle. E se está morrendo, está morno, está sem vida, eu ressuscito, eu dou vida, eu sou aquele que dá vida. E a igreja de Filadélfia é aquele que ama, né? Aquele que é amigo, aquele que ama. Então Jesus Cristo se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E que Jesus Cristo fala: por causa que você é fraco diante dos homens, eu estou colocando uma porta aberta, oportunidades diante de vocês, porque vocês não negaram a minha palavra. Então essa carta é uma carta de alegria de Jesus. Ele está elogiando de forma grandiosa, porque ele sabe que aquela igreja é humilde e aproveita as oportunidades de Deus, mesmo sendo morta. Filadélfia era bem perto de Laodiceia. E a coisa triste aqui é que Laodiceia não enxergava de forma correta aquilo que era a igreja de Filadélfia. Talvez até a igreja de Filadélfia até sentia assim um pouco inferior à igreja de Laodiceia, porque a cidade de Laodiceia era rica, tinha fábricas, tinha centros comerciais, centros bancários, centros medicinais, era uma influência para todo mundo, era uma porta aberta para o Oriente. Mas aquela grandiosidade, impactava a igreja de Laodiceia. E eles achavam que eles não precisavam de nada. Eles tiveram um terremoto e reconstruíram com os próprios recursos. Nem o Império Romano precisou ajudar. E eles falavam: estou rico, eu enxergo, eu tenho as melhores roupas. Mas Jesus fala para eles: vocês não enxergam, vocês não entendem o quanto miseráveis vocês são. Vocês são pobre, cego e nu. Então comprem de mim ouro refinado, comprem vestes e usem o meu colírio, a minha palavra, para vocês enxergarem que realmente vocês são. Então Jesus Cristo usa os atributos, usa os contextos, algumas coisas
que a igreja vê e a cultura daquela cidade tem, e ele usa isso para comunicar sua mensagem bem breve, mas bem profunda, bem relacionada, bem contextualizada. Os elogios para cada igreja, para cada carta aqui. Éfeso, Jesus Cristo elogia a perseverança deles. Paulo tinha dado orientação para essa igreja para terem cuidado com falsos mestres, com falsos pastores, e eles perseveraram, eles avaliaram quem era verdadeiramente apóstolo ou não. Esmirna, Jesus Cristo elogia a santidade deles, a vida íntima com deles, mesmo na morte, mesmo na perseguição que estavam enfrentando de judeus e romanos. Pérgamo, Jesus elogia porque eles não negaram a fé, e tinha um líder dessa igreja que estava pronto para morrer. Tiatira, Jesus Cristo elogia o amor, a fé e o serviço. Era um amor na prática, era uma fé que praticava ações, não era somente de boca para fora. Sardes, apesar de morna, Jesus Cristo elogia, dizendo que havia poucas pessoas que não se contaminaram, que não se deixaram levar pela mesmice do mundão. Filadélfia, Jesus Cristo elogia, dizendo que eles guardaram a palavra de Deus e não negaram a fé. E chegamos em Laodiceia, uma carta onde Jesus Cristo não tem elogio, apesar de no final Jesus Cristo dar uma palavra de esperança. Se alguém dessa igreja se arrepender, receberá promessas, receberá bênçãos. Mas Jesus Cristo disse nessa carta que ele ainda amava essa igreja e queria o bem dessa igreja, queria que alguns ali pudessem ouvir e se arrependessem. As críticas para essas igrejas. Éfeso, apesar de serem perseverantes na palavra, de avaliar os apóstolos, não deixarem falsos mestres entrarem, eles abandonaram o primeiro amor. Talvez esse estilo de ser muito criterioso levou essa igreja a não ter aquele relacionamento tão sensível, tão gostoso entre pessoas e entre com pessoas até que eram do mundo, porque eles se tornaram muito rígidos, calculistas. Esmirna não tem crítica. Pérgamo, Jesus critica a doutrina de Balaão, essa mistura de pessoas que não guardam a sua identidade, casando, cultuando, então envolvendo negócios, não somente os negócios, mas se envolvendo com práticas idólatras que esses negócios e essas agremiações exigiam. Eles partiram então para o secularismo, se tornaram seculares, isto é, trouxeram para dentro da igreja as práticas que o mundo praticava. O gnosticismo então começa a desenvolver a ideia da buscar mistérios, deixaram a suficiência da palavra e quiseram então com experiências místicas descobrir segredos que Deus já tinha, não precisavam e por trás tinha as ideias erradas e que Satanás muitas vezes estava por trás. E a ideia dos nicolaítas. Então eles aceitavam dentro da igreja a prática dos nicolaítas. Tiatira, Jesus critica a prostituição espiritual e o ensino de Jezabel, uma mulher que ensinava, tinha voz na igreja e exercia autoridade e incentivava as pessoas a participarem de grêmios, de certos negócios, com os banquetes onde havia imoralidade, onde havia idolatria, e cada agremiação de negócios tinha um patrono, tinha um Deus. Então ela achava que os crentes deviam participar disso para terem sucesso na vida. Então era uma sedução aquilo que Jezabel... É interessante esse nome dessa mulher aí, é o mesmo nome daquela mulher no Antigo Testamento que trouxe os Balaíns, a adoração de outros deuses para dentro de Israel, trazendo a ideia de que nós devemos nos contextualizar para ter sucesso. Sardes, a crítica era que era uma igreja morta e as obras não eram íntegras. Então, uma igreja que não tinha sabor, não tinha vida. Poderiam até ter boa coreografia, boa liturgia, bons encontros, mas não havia ali a vida espiritual. Havia um divórcio entre prática diante de Deus e prática na vida secular. Filadélfia não tem crítica e Laodiceia, Jesus fala que ela é uma igreja morna. Ele está pronto de vomitar ela da sua boca. Porque o mundanismo tomou a igreja.
e eles achavam que nem precisavam de Deus. Eles eram autossuficientes e são autossuficientes, então eles tinham as suas próprias ideias, eles iam então contextualizar a igreja na prática do dia a dia. Então a palavra de Deus não tinha valor, a palavra de Deus teria que ser mudada para aceitar as pessoas e amar as pessoas. Uma igreja é invejável pelo seu porte, pela sua riqueza, pela sua postura, muitas pessoas, mas que Jesus Cristo tem nojo, tem náuseas dessa igreja. Aqui algumas coisas, uma comparação entre fidelidade e infidelidade. Dentro da própria igreja, muitas vezes nós vamos encontrar, não podemos jogar o bebê junto com a água da banheira. Havia coisas boas em algumas igrejas, mas ao mesmo tempo havia coisas ruins. Então, em Éfeso, Jesus Cristo vai falar que eles eram fiéis na doutrina, mas abandonaram o primeiro amor. É o elogio e a crítica. Esmirna, eles eram pobres diante dos homens, mas ricos diante de Deus. Em Pérgamo, havia o trono de Satanás, onde que o Império Romano, onde a adoração ao imperador estava ali, onde era obrigado. Os judeus, eles são considerados como sinagoga de Satanás por Jesus, porque eles delataram, eles fizeram o imperador romano retirar o privilégio de não precisar adorar o imperador, e com isso eles foram mortos. Então Jesus Cristo chama eles de sinagoga de Satanás, eles estão lutando contra Deus. Então havia o trono de Satanás, mas Antipas, o líder, está pronto para morrer, ele é fiel. Em Tiatira era uma cidade mundana, está totalmente envolvida com o mundo, com as práticas do mundo, se diziam crentes, mas não se converteram, não mudaram em nada as suas vidas, mas havia ali alguns poucos crentes que eram fiéis. Isso muitas vezes é complicado dentro de uma igreja, que alguns estão querendo louvar a Deus em sinceridade, um louvor cristocêntrico, uma mensagem cristocêntrica, e tem outros que querem que a igreja simplesmente seja um movimento, querem que não se aproveitam do exemplo dessas pessoas, pelo contrário, se tornam perseguidores das pessoas que querem viver uma vida séria com Deus. Em Sardes havia fama de igreja rica, mas ela está morta, mas poucos não se contaminaram. Então Jesus Cristo incentiva esses que estão mortos a olharem o exemplo, a seguirem o exemplo daqueles que estão vivos. Então era uma igreja morta, mas poucos ali perseveravam. Filadélfia tinha pouca força, talvez a igreja mais pobre de todas elas. Ela tinha pouca força diante do mundo, era talvez nem valorizada por ninguém, mas Jesus, pelo seu lugar em que estavam, pela sua geografia, Jesus coloca uma porta aberta para ela, porque por ali se passava todo o comércio, então eles podem sair, evangelizar e alcançar o mundo. Geralmente é assim, né? Aquelas pessoas que não focam tanto no mundo aqui, são as que mais investem no mundo de lá. São as que mais se propõem a servir a Deus, a contribuir com Deus, tanto com o seu talento, tempo e tesouro, para que o reino de Deus seja expandido. É aquelas pessoas que não amam mais tanto a sua vida, têm valor pela sua vida, mas querem que o reino de Deus cresça. E ao lado estava Laodiceia, um pouquinho abaixo. Ela era uma igreja que tinha uma autoavaliação de si mesmo, mas para Cristo era pobre, cega e nu. Então aqui, sobre o elogio e crítica, então aqui nós vimos então os porquês que Jesus Cristo faz elogio e faz crítica, por causa da fidelidade e a infidelidade que se encontravam nessas igrejas. Recompensas que Jesus promete para essas igrejas, caso aqueles que ouvirem as mensagens que Jesus Cristo está enviando se arrependam, ou aqueles que perseverarem, aqueles que enfrentarem corretamente os sofrimentos que estão passando. Em Éfeso, Jesus Cristo promete, por causa da fidelidade, por causa que eles perseveraram, Jesus promete que eles vão comer da árvore da vida. Eles estarão lá na eternidade. Essa é a garantia. Não é porque aquilo que eles estão fazendo, mas aqueles que são genuinamente, aqueles que são vencedores, não os que vão vencer, mas os vencedores vencem, por causa daquilo que eles são fiéis. Então, é isso que espera para eles. Eles vão comer da árvore da vida. Esmirna, eles vão receber a coroa da vida, prêmios. Aqui não é a vida eterna, mas é a coroa, é algo que está reservado para aqueles que foram fiéis nessa vida. Pérgamo, o Senhor promete para eles que eles vão comer do maná escondido. Então essa igreja, ela estava querendo buscar gnosticismo, descobrir coisas escondidas, mistérios.
Jesus Cristo fala, não, existe um maná escondido, isto é, não é para todo mundo, é somente para aqueles que perseveram na palavra. E eles vão ganhar um novo nome. Todos nós vamos ganhar um novo nome, mas Jesus lembra, olha, vocês são vencedores, vocês vão ganhar um novo nome. Então não se preocupe em ter um nome gravado aqui na terra. Tiatira, eles vão ter autoridade sobre as nações. Por que submeter as nações ou tentar ser aceitos pelas nações, se no futuro, no reino, Jesus Cristo vai nos colocar como governantes sobre as nações? Nós vamos governar juntamente com Cristo. Sardes, Jesus Cristo então promete que eles serão purificados. Então serão reavivados e serão purificados daquela vida morta que eles têm. Filadélfia, Jesus Cristo promete que eles serão colunas no santuário. Estarão ocupando o trono juntamente com Deus. E por serem colunas no santuário de Deus, ele vai escrever o nome de Deus, o seu próprio nome e o nome da cidade de Jerusalém nessa coluna. Não existe coisa mais honrosa, porque na cidade de Filadélfia, as pessoas que eram importantes tinham os seus nomes gravados em edifícios, em monumentos, para honrar esses nomes. Mas o templo destrói, o templo elimina essa honra. Mas no santuário de Deus é um santuário eterno. E lá nós seremos registrados, seremos coluna, e o nome de Deus, o nome da cidade de Santa Jerusalém, o nome de Jesus Cristo será gravado. E nós teremos, então, essa convivência com Deus. Laodiceia, aquele que vencer sentará no trono do Senhor, juntamente com Cristo. Como o Senhor Jesus sentou por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade, porque estamos nele, nós estaremos com ele, reinaremos com Jesus, aqueles que vencerem. Mas não havia ninguém que Jesus Cristo viu ali em Laodiceia que era vencedor. Então haveria necessidade de arrependimento. E se aquele que é vencedor abrisse a porta do seu coração, Jesus Cristo viria e fazia comunhão e cearia com eles, uma nova festa, não somente aquela festa, aquela segurança, aquele significado que o mundo dá. Legal, espero que esse resumo tenha sido uma forma de você relembrar tudo aquilo que a gente estudou. Se você gostou, não se lembrou de alguma, ou não assistiu a algum desses estudos sobre alguma dessas cartas, volte, esses estudos estão no YouTube, e volte lá, se tiver alguma dúvida, mande uma pergunta para nós. Algumas aplicações sobre tudo isso que nós vimos nesse tempo. O fundamento de igrejas sólidas, de igrejas exemplares, é o caráter da pessoa de Cristo. Tanto Cristo é o nosso cabeça, ele é o cabeça da igreja, mas ele é o fundamento. E aquilo que ele é que vai fundamentar uma igreja. A igreja não pode estar alicerçada em areia movediça. Se estiver com Cristo, é rocha sólida. Não seremos envergonhados e não fugiremos diante da opressão, diante da perseguição. E nos tornaremos uma igreja que glorifica Cristo, se estivermos sobre Cristo, o fundamento da igreja. Mesmo as melhores igrejas, por mais que tenha sucesso, por mais que sejam exemplos, mesmo as melhores igrejas precisam verificar seu compromisso para com a sã doutrina. Temos que ter cuidado se já estamos nos acomodando às ideias seculares e renovar o nosso amor por Jesus com um espírito de humildade. Geralmente o sucesso, o pragmatismo nos afasta da sã doutrina, até o ponto de nós chegarmos dizendo que temos que mudar a palavra de Deus, temos que contextualizar a palavra de Deus, porque queremos ter mais sucesso, porque queremos ter mais apreciação de pessoas que não conhecem a Deus, que vivem uma vida em devassidão. 3 marcas de uma igreja saudável: amor, aqui amar aos próximos como Cristo nos amou. Então, amor aqui não é simplesmente só elogiar, ou só passar a mão na cabeça, ou esconder erro. Amor, muitas vezes, o certo do amor aqui é viver uma vida fazendo de tudo com que a pessoa se pareça mais com Cristo. O pai que ama muitas vezes disciplina, o pai que ama muitas vezes corrige, o pai que ama confronta, porque ele quer que o filho seja uma boa pessoa, um bom caráter, uma pessoa de honra. Aquele pai que, diante do filho escolhendo uma vida totalmente ruim, contrária à palavra de Deus, ele aceita, ele tolera, ele
respeita, e ele ama e apoia, esse não é amor. Ele se torna cúmplice da escolha de uma pessoa que deveria ser orientada por ele. Então, 3 marcas de uma igreja saudável: o amor verdadeiro, o amor incondicional, que leva cada um de nós a parecermos mais com Cristo. A verdade, então a palavra de Deus é a única verdade, então não é uma igreja que usa de artifícios para ajudar as pessoas, mas usa a palavra de Deus, que leva à santidade, então uma vida separada do mundo, uma vida separada do pecado, uma vida que luta contra o pecado e caminha nesse sentido. E humildade, porque apesar de muitas vezes nós chegarmos ao sucesso, estarmos bem com Deus, nós temos que lutar finalmente com arrogância, com orgulho e viver uma vida com humildade. Assim, da mesma forma que Cristo nos deu exemplo. O pragmatismo humano é o maior inimigo da Igreja de Deus. Pragmatismo é quando nós dizemos: puxa, fizemos isso, deu certo, então é certo. Sem se preocupar se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, se aquilo honra a Cristo, se aquilo tem a ver com santidade. Se fizermos alguma coisa e deu certo, a nossa cabeça então acha: vamos seguir em frente, isso está certo. Nem sempre a aprovação dos homens, nem sempre aquilo que dá resultado momentâneo é aquilo que Deus queria para nós. E isso vai trazer orgulho e vai dizer que nós estamos bem diante de Deus. Eu estou rico, estou abençoado, Deus está me abençoando. A teologia da prosperidade é o maior engano que pode trazer para uma pessoa. Percebam que as igrejas que mais tinham dificuldades em viver a vida aqui são as que mais são elogiadas e aprovadas por Cristo. Aquelas que tinham mais facilidade, estavam bem e eram invejadas, são aquelas que mais vão receber críticas de Jesus. Então, o pragmatismo humano é o maior inimigo de Deus, inimigo de Jesus. E impulsiona, incentiva-nos a mudarmos a palavra de Deus ou deixarmos ela de lado, ou só usarmos para abrirmos um versículo e falarmos de tudo aquilo que agrada ao coração do ser humano. O que sempre importa para nós deve ser isso: é o diagnóstico que Jesus faz de sua igreja. Não é estatísticas, não é resultados, não é conta bancária, não é o tamanho do prédio, a quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que são beneficiadas com o ministério da igreja. Não. Nós devemos procurar o diagnóstico que é dado por Jesus. Isso é o que importa. É tão forte isso que quando Jesus Cristo voltar, ele vai separar alguns para a direita e para a esquerda. E alguns vão dizer: puxa, eu não fui escolhido para estar com o Senhor, mas em teu nome fiz isso. Jesus Cristo vai falar para eles: eu nunca vos conheci. Ah, mas nós tivemos um ministério, uma atuação assim poderosa que encantou o mundo. Jesus Cristo fala: eu nunca vos conheci, eu nunca tive relação com vocês, eu nunca tive parceria com vocês. Eu não me sujeito, eu não me igualo ao pecado, à imundícia ou àquilo que não é santo. A igreja sempre será combatida, nós devemos entender isso. Em todos os séculos e hoje, e vai continuar, a igreja, o povo de Deus, sempre será combatido, perseguido, mas a bendita esperança é o livramento da grande tribulação. Jesus Cristo está para voltar, e após a sua volta, ele vai ter 7 anos de grande tribulação, como nunca houve sobre a terra. Agora não é o mundo perseguindo os cristãos, a tribulação que os crentes passam, mas agora é a ira de Deus derramada sobre a humanidade. E como essa ira é sobre a humanidade, para provar a humanidade, não há necessidade da igreja estar aqui, porque a igreja é noiva de Cristo. Então, na hora que Cristo voltar, ele vai nos arrebatar, tirar daqui. Nós vamos ser libertos não na tribulação, mas nós seremos libertos, preservados da tribulação, do tempo da tribulação, e não estaremos aqui. Então essa é a bendita esperança da igreja. Nós devemos estar direcionando nossas vidas para esse momento, aguardando em breve a volta de Cristo. Precisamos ouvir o que Deus está falando à sua igreja. É muito triste que algumas vezes líderes de igreja têm trazido pessoas que não conhecem a palavra de Deus para falar, para instruir, para ajudar as pessoas a dirigir as suas vidas. Pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus. Pessoas que não têm um padrão de direção. Não sabem como que o homem deve ser.
como que o homem completo é. Se eles não conhecem nem para eles, como que eles podem nos ajudar? Então, nós precisamos ouvir o que Deus está falando para nós. Então, a palavra de Deus ela é eficaz, ela é eficiente, ela é inerrante e ela não conduz ao erro. É nela que nós temos que buscar toda a orientação e todo o poder para viver a nossa vida. Quando dermos ouvidos a outros espíritos, nós estaremos correndo grandes perigos. Que bom, então chegamos ao fim. Foi um resumo e os próprios estudos que fizemos da carta também, de certa forma, foi um resumo. Procuramos então passar para você esse conhecimento simples que é a palavra de Deus. De início, todos nós que estudamos a palavra de Deus e ensinamos, toda vez que temos o primeiro contato com um texto, com um livro, nós nos assustamos, parece que é uma coisa muito difícil, parece que não tem conexão nenhuma conosco. Mas quando vamos para o texto, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de ferramentas sérias, não deixando com que a nossa mente saia voando e coloque interpretação na Bíblia, mas buscando da palavra de Deus o sentido exato daquilo que Deus quer para nós, nós ficamos admirados, nós ficamos alegres, enriquecidos e o Espírito Santo penetra o nosso coração e deixa gravado a sua palavra. Que essa experiência tenha sido, eu espero que essa experiência também tenha sido a sua. E vamos seguir em frente. Daqui a pouco começamos uma outra série e cada vez mais conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, da vontade dele e da pessoa de Deus. Que Deus te abençoe nessa caminhada de conhecer mais e mais da palavra de Deus. O próprio livro de Apocalipse, que muitas pessoas não querem chegar nem perto, porque acham que é impossível conhecer esse livro, e muita gente tem inventado teorias tão complicadas sobre esse livro. Esse próprio livro diz para nós: bem-aventurados aqueles que leem e guardam a palavra desse livro. Agora, tem uma maldição também. Maldito todo aquele que retirar qualquer palavra desse livro. Retirar ou acrescentar. Que Deus te abençoe nessa jornada de conhecer a palavra de Deus. Não tem coisa melhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por ter nos dado essa direção para estudarmos essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam em todas as épocas quais igrejas que vivem e que viveram. Que nós possamos aprender de cada igreja aquilo que é bom e agradável ao Senhor. E possamos também sermos alertados daquilo que talvez estamos procurando ser, mas que não é bom. E tira de nós o orgulho, coloca em nós um espírito de humildade, de dependência, de intimidade com o Senhor. Abra os nossos ouvidos para que sempre possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar, tanto a nós individualmente como a tua igreja. E nós aguardamos a bendita esperança da tua volta, onde seremos arrebatados ou aqueles que estejam mortos sejam ressuscitados, para estarmos para sempre com o Senhor, inicialmente governando no teu reino e depois estarmos para sempre vivendo a eternidade juntamente com o Senhor. Em nome de Jesus agradecendo e peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que investiu o seu tempo em estudar esses textos bíblicos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que Deus te abençoe. Até os próximos estudos.